Olá, meu nome é Fábio, muito bom dia. Apresentador da série Apometria porque sim, Apometria porque não, e da série Apometria Estudo de Casos. Muito bem. Case de hoje, narrativa de hoje se intitula Obsessão via de mão dupla. Bem, voltamos com o case de hoje, o case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, com o título que se chama Obsessão via de mão dupla. Consolente sexo feminino chega ao grupo, tem aproximadamente seus 60 anos, 65 anos de idade, num quadro de depressão profunda e uma tristeza muito grande. Dentro das suas narrativas, mora sozinha, solteira, nunca havia se casado, problemas nas costas, dores na região lombar e na região das omoplatas. Feita a anamnese, processo de uma pré-entrevista, esclarecido todo o contexto do que é, para que serve a apometria e afins, iniciamos então a atividade com um corpo mediúnico aí de aproximadamente 5, 6 médiums e um operador. Abrimos a frequência da médium, rastreamos então no seu campo energético a sua estrutura energética, a presença de ressonâncias e níveis saltados. No primeiro rastreamento, percebemos então a presença de uma ressonância dentro da tratativa junto com o grupo. Nós temos como terminologia ressonância, um sinônimo de espírito próximo, necessitado de ajuda. Utilizamos e adotamos essa tecnologia para, de certa forma, proteger um pouco, poupar um pouco o consolente, que muitas vezes não é do eixo espírita, espiritualista, ou não conhece o contexto, ou é altamente impressionável nesse contexto de haver ou não espíritos próximos. Então, para não impressionar o consolente, nós adotamos o termo espírito próximo, espírito em processo obsessivo, ou assim por diante, como a ressonância. Isso abrindo um parênteses a temática de hoje. Muito bem. Ao iniciar então esse rastreamento, percebemos a presença de uma ressonância bastante debilitada, com um contexto de tristeza muito grande, com um quadro muito parecido com a consolente. Fizemos uma outra leitura então e percebemos um nível saltado. Mais uma terminologia para uma personalidade em desequilíbrio que se apresentava, de uma criança, um médium com uma narrativa de uma sensação de enjoo, como se a sala estivesse balançando no balanço de um barco. Pedimos que ele se aprofundasse nesse enredo, no rastreamento desse enredo, e demos então andamento à tratativa da ressonância presente. Ao se aproximar dessa ressonância, ou na verdade aproximá-la ela de um médium ainda sem processo de acoplamento ou de incorporação, o médium então detecta de bate-pronto que essa ressonância presente era a irmã recém-desencarnada, a qual a ponta física havia narrado o contexto de um recém-desencarne da sua irmã e o sentimento de falta, de vazio que fazia por não estar mais perto dela. Fizemos, sem a necessidade de incorporação então, o desligamento ou afrouxamento dos cordões energéticos que ligavam as duas, e de todo o campo magnético criado
por ambas, mas principalmente pela ponta física presente, que de certa forma mantinha a irmã recém-desencarnada próxima por uma lacuna emocional e dificultava então esta de seguir adiante. Percebemos que grande parte dos sintomas físicos apresentados pela consolente, ponta física presente, era um reflexo das dores da recém-desencarnada. Então a gente diz aí que a consolente estava em ressonância com a ressonância, com o campo energético, emocional e das desordens físicas que a recém-desencarnada, irmã recém-desencarnada trazia. Mentalmente, numa narrativa com o espírito presente, a irmã desencarnada, esta traz que já havia entendido seu processo de desencarne, embora havia desencarnado de um câncer, esta compreendia a sua passagem e que tinha noção, as devidas noções de que deveria seguir adiante para as suas tratativas, para a sua caminhada, e que se sentia muito triste pela tristeza da irmã, a qual amava muito, e de certa forma sentia uma dificuldade de se afastar. Aí nós temos duas dificuldades: uma dificuldade emocional da desencarnada, que se solidarizava à irmã, e uma dificuldade magnética, porque esta não conseguia seguir o seu caminho, porque a ponta física presente atraía de volta, era então a obsessora encarnada de um desencarnado. A grosso modo dizendo, quando o título de hoje nós narramos que obsessão é uma via de mão dupla, muitas vezes o processo obsessivo ele pode ocorrer, na verdade, por 4 vias. Pode haver um processo obsessivo de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, que é a narrativa deste case, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. E ainda nós temos uma quinta via, que é o processo auto-obsessivo. Pois bem, feito o desligamento, deixado a posteriori para esclarecimento da ponta física presente a necessidade de trabalhar o luto via processo psicológico e a busca de outras ferramentas para que a irmã pudesse seguir adiante. Complementando o enredo, nós, ao tratarmos e averiguarmos o enredo da consolente com relação aos níveis conscienciais, percebemos então a tela mental foi apresentada para um dos nossos médiuns, que narra um trecho de um momento da história da consolente, não da história atual, mas de um momento remoto, de outra encarnação, onde os dois espíritos estavam como irmãos num enredo, encarnados, migrando da Europa para o Brasil em navio, e numa intercorrência ao desembarque, eis que as duas se perdem, são separadas abruptamente, ainda criança, e aí então há uma narrativa de uma dor de perda, uma não explicação do acontecimento, e eis que as duas seguem o fluxo daquele momento, daquela encarnação, separadas. Não sabemos se por longa data ou se durante a encarnação toda, mas nós tínhamos aí a apresentação de um enredo, de um gatilho ocorrido após o desencarne da irmã. Nós temos então o que a gente chama de gatilho psíquico. Esse gatilho fez com que esse nível saltasse, esse conteúdo psíquico toma a frente e também potencializa a dor de separação da consolente. Fizemos então a despolarização de estímulo de memória desse contexto, a repolarização com novos estímulos, com a polaridade contrária daquilo que a consolente sentia, medo de abandono, a dor do abandono, e sentimentos nesse contexto foram despolarizados e repolarizados com
novos sentimentos de autoestima, auto-amor, coragem e assim por diante. Encerrando esse case, nós temos então ao término do atendimento, a orientação para que a consulente buscasse um apoio emocional de terapia, para que esta pudesse então trabalhar esse luto, para que essa pudesse então trabalhar esse contexto, para dar continuidade na sua vida, para que a sua irmã, pelo bem e pelo amor à sua irmã, para que a sua irmã pudesse seguir o fluxo da vida, ainda do que no plano extrafísico, no seu processo de tratativa e evolução. Feito convite também para que a consulente viesse estudar, mas num contexto de apoio terapêutico, para que ela pudesse sair de casa, sociabilizar e ter contato com novas pessoas e traçar aí um novo rumo de vida. Muito bem, fechamos então mais a narrativa de um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa cométrica. Acessem o meu site www.fabionasa.com.br, acessem www.integra7.com.br e até a próxima. Um grande abraço a todos.